Mais um dia, vamos nos conectar, né, com a palavra do Senhor. E eu quero falar hoje sobre unidade. Mas para a gente falar de unidade, primeiro a gente tem que saber os princípios elementares da doutrina de Cristo. O que isso significa? Para nós entendermos que a unidade é aquilo que Deus nos chamou para ser nessa terra. Amém? E os princípios elementares da doutrina de Cristo, quer dizer, é um conjunto de regras ou normas de procedimentos essencial, fundamental para dar início a uma vida cristã. Ou seja, é um conjunto, tudo tem um conjunto, né, de regras para nós seguirmos, tomando alguns procedimentos que é essencial para a nossa vida cristã, para criar um fundamento, para dar início a uma vida cristã, entendeu? E essa unidade, ela faz parte. Se a gente não entender o que é unidade, né, no corpo, a gente perece, entendeu? Então eu quero falar um pouco sobre unidade com vocês nesse dia. Amém? Lá em Salmos, eu vou ler bastante, vou passear na Bíblia hoje com vocês. Amém? Lá em Salmos 133, e eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Esses versículos que eu vou falar para vocês. Em Salmos 133 diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre o monte de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Amém? Ou seja, é esse óleo que desce, né, da cabeça, que é Cristo, e vai nos inundando. Amém? Esse é o primeiro passo da unidade aqui, que fala de unidade na Bíblia. Lá em 1 Coríntios 12, fala assim, só um momento, né, que nós vamos abrir a Bíblia. Se você quiser acompanhar de sua casa, né, ou se você quiser depois, né, ler esses versículos também, vai enriquecer muito a sua vida. 1 Coríntios 12, do 12 ao 14, diz assim: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também, com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Amém? Ou seja, é um só cabeça, que é Cristo. Mas nós somos feitos de muitos membros, né? Nós somos muitos membros. Mas o corpo não é feito de um só membro, ou seja, a parte do corpo há vários tipos de membro. Igual tem a cabeça, que é Cristo, tem o braço, tem a mão, tem o pé, né? Cada um bem ajustado nessa unidade para servir a Cristo. Amém? Lá em 1 Coríntios 12, também, do 25 ao 27, diz assim: a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo. Cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Ou seja, o que está falando aqui? Não tem que haver divisão entre o corpo. Se um sofre, todos estão sofrendo junto. Se um se alegra, está sendo honrado, todos são honrados com ele. Né? Não temos que ter disputa, não temos que ter divisão. Né? Nós temos que pensar como cabeça, que é Cristo. Temos que ajustar o nosso corpo, o nosso chamado, né, para chegar a essa perfeição. Aquilo que Deus quer nos usar, cada um, né, com a sua com a sua perfeição. Cada um com a sua perfeição. Que eu não consegui falar essa palavra, vocês me perdoem. Mas assim, cada um é perfeito, cada um Deus fez por um propósito, né?
Só que esse corpo ajustado à cabeça que é Cristo, né? Então a gente tem que ter isso, não tem que ter competição no nosso meio, amém? Não temos que ter disputa. Glória a Deus. A palavra diz que em um só Espírito nós fomos batizados em um só corpo. O corpo de Cristo, ou seja, em um Espírito, que é o Espírito Santo de Deus, nós fomos batizados em um corpo. Que corpo é esse? O corpo de Cristo. Amém? Cristo não é só a cabeça, mas todo o corpo. Ou seja, ele está centralizado, mas ele é todo o corpo. Por isso que nós nos entregamos através do batismo, né? Que nós morremos para nós mesmos, para vivermos a vida de Cristo. Amém? Cristo é a videira e nós somos os ramos. Lá em João 15. Deixa eu abrir aqui. João 15, de 1 ao 8. João 15, de 1 ao 8, fala assim: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Amém? Então, nós estamos alicerçados nessa videira. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Ou seja, Jesus é a videira. Nós temos que estar alicerçados nele. E o Pai, Deus, ele é o agricultor. É quem que vai vir podar. Se você der fruto, ele vai te dar aquela cortadinha para você crescer e dar mais fruto ainda. Se você não dá fruto, ele vai te podar e vai jogar fora. Né? Então, será que nós temos nessa unidade no corpo? Nós estamos dando bom fruto? Nós estamos só sendo podados ou nós estamos sendo cortados? Né? Será que nós estamos na videira verdadeira? Amém? A videira não é só o tronco, mas a totalidade. Né? Ele é total, essa videira, ele é todo. Mesmo que nós somos os ramos, ele está aí dentro de nós, pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Assim também nós, Assim também nós, muitos somos... deixa eu tentar ler isso daqui de novo aqui. Nós somos só um corpo em Cristo e nós somos membros uns dos outros. Lá em Romanos 12, 5 fala assim: que vocês tenham paciência, né, de passear hoje na Bíblia, né, estar conhecendo mais da palavra de Deus nesse dia, se conectando à palavra verdadeiramente. Amém? Em Romanos 12, 5 diz assim: assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros, ou seja, nós somos muitos em Cristo. E assim como somos muitos, nós somos ligados uns aos outros, como corpo. E cada membro está ligado a todos os outros, ou seja, cada um da parte, a mão
se liga ao antebraço, que liga ao braço, entendeu? O pé liga, né? Não é... Vamos supor, todos os nossos membros são ligados, né? Nenhum ele faz uma função sozinha. E no corpo de Cristo também, nós não fazemos nada sozinhos, amém? Vamos dar sequência aqui. O fato de sermos participantes da vida de Cristo nos coloca em uma relação de unidade com o corpo, com o seu corpo, a igreja. É preciso que haja um relacionamento de unidade no meio da igreja. Como? Como nós fazemos? Como nós vamos ter essa unidade dentro da igreja? Amém? Lá em Efésios 4, 10 a 16 fala assim. Só um momento. Vamos lá em Efésios. Efésios 4, 10 a 16 diz assim: aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade, em amor, crescemos em tudo naquele que é cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na unidade em que em cada parte realiza a sua função, amém? Ou seja, ele escolheu cada um. Uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, amém? Para que todos nós fôssemos edificados, ele separou esses daqui, ele separou aquele que vai pastorear, aquele que vai ensinar através dos mestres, né? Que ensina a palavra, aquele que é o apóstolo, aquele que é o evangelista. Então ele foi escolhendo os 5 ministérios dentro da igreja para nos aperfeiçoar, para nos ensinar a palavra dele, né? Para fazer que esse membro todo seja, que não haja imaturidade, que a gente não haja como criança. Quer ver? Fala assim, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, ou seja, que não agimos como crianças, que não sabemos para onde que vamos, de um lado para o outro. Qualquer palavra nos leva, entendeu? Qualquer pensamento nos tira daqui. Não. E essas pessoas que Deus colocou dentro da igreja para nos alinhar à tua palavra, né? Para nos aperfeiçoar. De todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, ou seja, o corpo quando está unido com as juntas, tudo junto, ele cresce, ele edifica a si mesmo em amor, na medida que cada parte realiza a sua função, amém? Então, que nós possamos ser essa unidade. A primeira coisa a fazer é cultivar um relacionamento de respeito e submissão com a minha liderança. São eles que Deus determinou para me aperfeiçoar e edificar em Cristo, no qual devemos crescer em tudo, amém? Ou seja, Deus colocou aqueles dentro das denominações, dentro das igrejas, né, que são a nossa liderança, os nossos líderes, nossos pastores, quem está te liderando aí, quem está te discipulando, né? Então, ou seja, a gente tem que honrar essas pessoas, a gente tem que, né, caminhar com eles para que esse corpo cresça, né? Para que a gente possa ser bem ajustado, porque são essas pessoas que Deus determinou para nos aperfeiçoar e edificar. São os nossos líderes, os nossos pastores que Deus nos colocou no nosso caminho para nos dar direção, né? Para nos ligar a Cristo, para estar ali ensinando a palavra dele, né? Para que a gente possa crescer, né, em Deus. Amém?
temos em Colossenses 2,16, fala assim. Só um minuto. Colossenses 2,16 ao 19 diz assim: portanto, não permitam que ninguém o julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias do sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir do qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Amém? Devemos fazer tudo em família, sem ignorar a cabeça. Não podemos estar desligados dele, amém? Nós não podemos estar desligados a Cristo, que é o cabeça. Né? Então, nós não podemos também, no membro, na igreja, ali no corpo de Cristo, que cada denominação tem, nós não podemos nos desligar dessa liderança, assim, de qualquer jeito, entendeu? Não respeitando aquilo que eles nos ensinam, aquilo que eles estão nos aperfeiçoando, nos edificando em Cristo. Né? Por isso tem que ter uma unidade, não pode haver disputa, não pode haver, entendeu? Brigas. Deus está nos trazendo para edificar o corpo, né? Nós estamos um edificando o outro. Aqui nós falamos que um edifica o outro, né? Que nós somos muito membros, mas todos estão ligados, né? Então que a gente venha entender essa palavra de hoje. O que Deus está falando sobre a unidade que ele quer dentro das igrejas, que ele quer com ele, essa unidade, que ele é o cabeça e ele comanda todo o corpo, porque nós estamos na videira, né? Nós somos enxertados nessa videira verdadeira que é Jesus Cristo. Amém? Unidade não é você pensar como eu, e nem eu pensar como você. Não é eu ter o mesmo sentimento que você, e nem você ter o mesmo sentimento que eu. Isto é comunhão. Quando eu penso o que eu penso, você pensa o que você pensa, né? Os seus sentimentos que você tem, os meus sentimentos. Isso não é unidade, isso é comunhão. Então, na comunhão, você pode pensar o que você quer e eu posso pensar, eu posso ter meu sentimento, você é o seu. Amém? Isso é comunhão. E essa comunhão deve ser consequência da unidade. Ou seja, dentro da unidade, sim, nós vamos ter nossos sentimentos, nós vamos ter nossas opiniões, mas nós temos que estar unidos ao cabeça que é Cristo. Não podemos começar pelo efeito. Toda causa tem um efeito. Em Romanos 11, 33:16 fala assim, Romanos 11, só um momento que eu já vou abrir Romanos 11, 33:36 diz assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém? Ou seja, foi por ele, por meio dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, todas as coisas que Deus nos ensina é para ele, por meio dele. Então, nós temos que estar ligados a ele. Toda honra e glória seja dada a ele. Amém? A Cristo Jesus. Em 1 Coríntios também, 8:6 diz assim. 8:6. Para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Amém? Há um único Deus e Pai, de quem veio todas as coisas, vem todas as coisas, para quem vivemos. E um só Senhor, que é Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Amém? Nós vivemos para Cristo, amado. Nós vivemos para Cristo. E que no nome de Jesus que a gente tenha essa unidade dentro do corpo dele. No nome de Jesus que nós venhamos ajustar, estar unidos nessa unidade. Amém?
podemos ter comunhão em muitas coisas, mas unidade só em Cristo. Ou seja, é verdade, você pode ter comunhão na escola, no trabalho, né? Mas unidade mesmo é só em Cristo Jesus, amém? Unidade é você e eu pensarmos e sentirmos como Jesus Cristo. Lembra-se disso. Unidade é você e eu pensarmos e sentirmos como Jesus Cristo, amém? Guarda isso. Guarda essa unidade, que é eu e você pensarmos e sentirmos como Jesus Cristo. Lá em Filipenses 2:5 fala assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Amém? Então, que nós venhamos pensar, sentir como Jesus Cristo. Amém? Para que essa unidade funcione dentro da igreja. Em Romanos 11, peraí que eu vou finalizar. Romanos 11, 36 diz assim, para a gente fechar esse versículo. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém? Então, que nós possamos viver essa unidade, né? Começar nesse princípio elementar da doutrina de Cristo, começar pela unidade. Saber ser um em Cristo. Amém? Que nós possamos estar bem ajustado esse corpo de Cristo. Deus deu cada um dom, Deus deu os 5, né, ministérios dentro da igreja para nos fazer crescer. Deus deu os nossos pastores e líderes para nos fazer crescer, para nós sermos, para nos dar conhecimento da palavra, para nos ajudar a crescer na nossa fé, no nosso chamado. Amém? Então, que você possa viver essa unidade. Que você possa viver essa unidade no corpo de Cristo. Amém? Não se permita viver só em comunhão. Em comunhão estamos ali festejando, cada um fala o que quer, o que pensa, depois vai embora para sua casa. Mas essa unidade, lembra-se, a unidade, vou até ler para vocês de novo. A unidade é você e eu pensarmos e sentirmos como Jesus Cristo, amém? Se permita de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, amém? Então vamos ser como Cristo, Jesus, amém? Porque quando nós pensarmos e sentimos como Jesus Cristo, todas as nossas limitações, dificuldades, elas vão ser menores, entendeu? Porque nós vamos estar ligados como unidade. E essa unidade, nós vamos pensar como Cristo está pensando. Como Cristo pensou? Qual eram os sentimentos dele por morrer na cruz por mim e por você? Qual é o sentimento de Cristo de morrer por nós? Entendeu? Para a gente hoje poder viver essa unidade. Então se permita viver em unidade. Né? Se permita viver em unidade. Né? E essa cabeça que é Cristo. E nós somos o corpo. Que esse corpo, no nome de Jesus, seja bem ajustado. Ele seja aperfeiçoado até a volta de Cristo. Amém? Eu quero orar por vocês. Que Deus abençoe. Que esse estudo possa te ajudar. Leia aí os versículos. Eu vou deixar na descrição do vídeo. Leia os versículos. Medita nessa palavra. Você tem a oportunidade hoje de conectar a palavra de Deus, de conhecer mais sobre a unidade, sobre os princípios elementares da doutrina de Cristo. Então se permita conhecer Jesus, se permita conhecer quem Ele é, o que Ele quer das nossas vidas, amém? E hoje nós aprendemos sobre a unidade. Que Deus poderosamente possa te abençoar. No nome de Jesus, amém? Então eu quero orar por vocês, Pai, que nós viemos pensar e sentir como Jesus Cristo. Que essa unidade que o Senhor nos ensina através da Tua palavra, Pai, ela venha entrar no nosso coração, Pai. Que nós venhamos entender o que é unidade no Seu corpo, Pai. Que nós venhamos entender que Cristo é a cabeça. Jesus é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Nós estamos enxertados nessa videira verdadeira, Pai. E que nós venhamos crescer, que nós venhamos dar frutos, Pai.
Ah, meu Deus, que nós possamos pensar como o Senhor, que nós possamos agir nesse corpo como o Senhor Jesus Cristo. Pensa, sentiu e nos ensina através da tua palavra, Deus. Eu te agradeço por essa palavra, eu te agradeço por esse estudo, Deus. Ministra no coração dos meus irmãos, Pai, a unidade de Jesus Cristo nas nossas vidas. Ministra em nós, Pai. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Que essa unidade venha fazer parte dos nossos dias. Amém. Que nós viemos viver essa unidade que Deus deixou para nós, na tua palavra. Que o Espírito Santo de Deus ministre essa palavra dentro do seu coração, dentro do meu coração. E que nós começamos a viver essa unidade. Deus abençoe vocês.